Olá, turminha! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, módulo 4, página 20, estudo da língua. Hoje nós iremos falar do uso da cedilha. Vou fazer a explicação e logo vou iniciar com a leitura do livro. Olá, turminha! Hoje nós iremos falar sobre o uso da cedilha, que é esse sinalzinho que vem embaixo da letra C, chamada cedilha. A cedilha é colocada na letra antes das vogais A, O, U, para dar-lhe o som de S. Então, a cedilha é colocada sempre antes das vogais A, O e U, que vai dar o som de S. Vou dar um exemplo de algumas palavras. A primeira palavra é a palavra moça. Observe que a cedilha vem antes do A, tendo o som de S, moça. Vou dar outro exemplo. A palavra começou. Observe que a cedilha vem antes da vogal O, tendo o som de S, começou. Temos o outro exemplo. A palavra açúcar. O açúcar, a palavra açúcar, também tem o som de S. A cedilha vem antes da vogal U, formando então a palavra açúcar, tendo o som de S, certo? Agora, a cedilha, ela não é usada no início da palavra, de jeito nenhum, turminha. Então, não usamos o cedilha no início de palavras, tá? Então, vou dar um exemplo. Temos a palavra, certo. Inicia com a letra C, tá? Mas não posso usar o cedilha. Outra palavra, cenoura. A mesma coisa. E a palavra cimento. Tem o som de S, todas essas, mas não posso usar o cedilha. Agora, quando a letra C vem seguido das vogais E ou I, não utilizamos a cedilha. Vou dar o exemplo. Bacia. Então, sabemos que o cedilha não pode ser utilizado quando aparecer a vogal E e a vogal I. Então, observe aqui, bacia. Olha lá, aparece quem vem? O I. Então, antes do I vem o C. Outra palavra, saci. É escrito com C, porque temos o I e o I não pode ser utilizado a cedilha. E a última palavra do exemplo, anoitecer. Anoitece. Olha lá, apareceu quem? A vogal E. Lembre-se que antes da vogal E não podemos utilizar o cedilha e somente o C.
Então, vamos só relembrar. Então, o cedilha, ele é usado somente antes das vogais A, O e U, tendo o som de S. Não podemos utilizar no início das palavras e quando aparecer as vogais E e I. Certo, turma? 1. Leia a sinopse do livro a seguir. Sinopse é uma espécie de resumo. Vou fazer a leitura. A paca foi buscar água. Lá foi a paca toda faceira buscar água, mas escorregou e pof, caiu no poço. Ainda bem que o gato viu tudo e correu para ajudá-la. Mas ele não contava que ia escorregar e cair no poço também. Calma, nem tudo está perdido. Será que não vai aparecer ninguém para salvá-los? Este é uma capa de um livro, literatura infantil. A paca foi buscar água, de Hebe Coimbra. Letra A. Você teve vontade de ler esse livro depois de conhecer a sinopse dele? Comente com seus familiares. Então, nesse espaço, você vai escrever se sim ou não. Letra B. Leia em voz alta as palavras a seguir, retiradas do texto que você acabou de ler. Embaixo está escrito a palavra faceira e ao lado está escrito a palavra poço. Então, turminha, lembra da explicação que a Pro deu? O cedilha não aparece antes da letra da vogal E, certo? Então, faceira é escrito com C. A palavra poço, lembre-se que o cedilha aparece antes das vogais A, O e U. Então, a palavra poço, observe que o cedilha vem antes da vogal O. Então, é escrito com cedilha. Porém, as duas palavras, elas têm o mesmo som, né? Faceira, poço, porque elas têm o som de S. Agora, assinale a resposta correta. No primeiro quadradinho, você vai assinalar se nestas palavras C e cedilha têm o mesmo som. E embaixo, se nessas palavras o C e o cedilha têm sons diferentes. Letra C. Contorne o sinal que aparece abaixo da letra C, na palavra poço. Embaixo nós temos os sinais. Então, o primeiro sinal é o acento circunflexo. Ao lado, nós temos o acento agudo. Ao lado, nós temos o cedilha. E o último acento é o tio. Então, você vai circular aquele que aparece embaixo da letra C. Página 21. O sinal que você contornou se chama cedilha
e ele é utilizado abaixo da letra C para indicar o som de S antes das vogais A, O e U. Número 2. Observe as imagens desenhadas no poço. Então, nós temos a imagem do poço e dentro do poço nós temos os desenhos. Então, ao lado nós temos o cedilha e embaixo nós temos o C. Então, você vai escrever o nome das imagens que tenha o cedilha e vai colocar nos espaços indicados. E embaixo as palavras que tem o C e vai escrever no espaço indicado, conforme cada imagem. Então, nós temos a imagem do açúcar, temos a imagem da maçã, temos a imagem da taça, temos a imagem da cenoura, temos a imagem do cisne, temos a imagem do laço e temos a imagem da bacia. Letra A. Escreva nos quadros acima o nome de cada uma das figuras que há no poço de acordo com a letra que possui. Então, eu já expliquei. Letra B. Contorne as sílabas que possuem o som de S nas palavras que você escreveu. Então, quando você escrever todas as palavras nos lugares indicados, você vai circular aquela que possui o som de S. Letra C. Agora, complete o quadro de acordo com as palavras que você escreveu. Então, vamos lá. Nós temos embaixo as vogais A, E, I, O, U. E temos as duas perguntas. Então, vamos para a primeira. Vogais que foram escritas após o cedilha. Então, você vai marcar um X. Se é a vogal A, E, I, O ou U. E você vai marcar um X nas vogais que foram escritas após o C. Se for a letra A, a vogal A, a vogal E, I, O, U, você vai marcar um X. Então, é só observar aquelas que você escreveu, que é o nome de cada imagem, você vai só marcar o X. Certo, turminha?